Olá, bom dia a todos. É, Normalmente esses vídeos, né, a gente tem feito falando de diversos temas, como felicidade, psicologia positiva, né, e estamos trabalhando um pouco esse aspecto que, ao ver de muitas pessoas, é diferente quando a gente fala de um consultório de tratamento. E hoje não vai ser diferente. Embora não é um tema recente, mas o que acontece? É um tema que pouco se fala no consultório e os clientes ou pacientes, né, a gente vai depois também dar um porquê alguns psicólogos mudam o termo nesse sentido, que é extremamente importante quando a gente fala de cuidado da saúde mental. O nome é transdiagnóstico. Então hoje nós vamos falar sobre transdiagnósticos e os múltiplos enfrentamentos na área de saúde mental. Tá? E a gente fala, mas por que transdiagnóstico e qual que é a sua importância? Normalmente, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de diagnósticos. Né? Diagnóstico, você fazer um estudo e identificar qual transtorno emocional, vamos usar esse termo de modo geral, que a pessoa tem. Né? E aí, em alguns momentos, a gente já falou de que cada vez mais tem aumentado o número de doenças. E isso é uma crítica que se faz em relação a esse processo, porque por mais que se avançam os estudos, o número de doenças e o número de pessoas acometidas com doenças emocionais tem crescendo imensamente. Né? E aí quando a gente fala desse processo, temos de grandes grupos, transtorno de humor, transtornos ansiosos, né? E transtornos de personalidade. Quando a gente pega isso, e no meio acadêmico, quem é da área sabe, se estuda cada um separadamente, muito arrumadinho, muito bonitinho, muito idealizado. Só que aí gera um outro campo. Quando a gente fala de transtorno de humor, popularmente as pessoas falam de depressão, nós temos mais de 40 tipos diferentes de depressão. Cíclica, estacional, atípica, depressão maior, depressão moderada, e temos uma variedade de situações ligadas a isso. Né? Transtorno de humor, entretanto, aspectos, né, da depressão maior, que é o mais popular, e vai variando aí imensamente. Lembrando que, às vezes, o diagnóstico dentro da saúde mental ela pode migrar dentro de um quadro em um momento a outro. Né? Porque tem um momento específico, ele vai ficar com o mesmo sintoma o tempo todo? Não, ele pode ter variações ao longo do período. Outro ponto, transtorno de ansiedade. Aí nós temos também inúmeras outras transtornos ligados à ansiedade. Fobia social, pânico, agorafobia, as fobias ligadas a animais, ansiedade antecipatória, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Cada um desses caberia por si só um vídeo, um curso, um material muito amplo. E é isso que nós vamos fazer no decorrer. Né? E um outro transtorno de personalidade, que é um grupo onde nós estamos falando da estrutura da personalidade que é atingida. Né? Transtorno de personalidade evitativa, mais popular, né? A sociopatia é um transtorno de personalidade borderline, que tem crescido imensamente nos últimos anos e vai aumentar mais ainda com a formulação do CID, né? Vai vir no CID-11 e isso vai aumentar imensamente. Então, olha só o quanto é múltiplo a quantidade de problemas emocionais. E aí não estou entrando nem no exemplo de dificuldades ou distúrbios ligados a alguns comportamentos, né, em desenvolvimento humano. Não estou entrando nem nesse aspecto. Então, o que acontece? Normalmente, quando uma pessoa procura um diagnóstico na área de saúde mental, ela quer identificar qual quadro ela tem. Só que, enquanto a academia, enquanto nas disciplinas de psicopatologia que estudam a saúde mental, nós estudamos cada uma delas separadamente. Que é a depressão? Vou colocar aqui uma ideia genérica. O que é a ansiedade? Beleza. Só que, quando a gente lida com o ser humano, a coisa é um pouquinho mais delicada. Por quê? Embora uma pessoa pode estar com uma depressão, né, atípica, mas ela vai ter algum quadro de ansiedade envolvida. Então, essa ideia do sujeito ela ter uma dificuldade emocional apenas de uma maneira isolada não é tão simples assim. Então, o transdiagnóstico é uma disciplina, uma forma de diagnóstico, né, que se buscou entender como os transtornos emocionais, de modo geral,
se formam e como lidar de uma maneira muito mais ampla e, de certa forma, também mais eficaz na maioria dos casos. Porque, independente de que o diagnóstico, onde você procura um único quadro, ele prioriza ele e, às vezes, por necessidade, deixando de lado outra característica clínica, nessa situação do transdiagnóstico se busca ampliar um todo. E aí vem alguns conceitos que vêm da TCC, do behaviorismo com muita força, que precisamos lidar. Primeiro, o papel das consequências nas nossas vidas, nossas ações. O reforço positivo é aquilo que aumenta a chance de algo acontecer. O reforço negativo aumenta com a retirada de algo que seja agradável. A punição positiva é a diminuição de um comportamento por algo aversivo. E a punição negativa é a diminuição do comportamento por algo agradável. Por que se faz necessário resgatar um conceito básico, do behaviorismo? Porque nós estamos falando de sujeito onde está tendo problemas emocionais. E nesse caso, queremos entender o que acontece, mas também criar estratégias para que aumentem a sua variedade comportamental, que a gente chama adaptativa às situações que o cercam. Eu costumo dizer que, embora o profissional na área de saúde mental ele entenda muitas relações de causa e efeito, as influências do comportamento em geral, mas para o sujeito, no momento de crise, o que ele mais quer é diminuir e retirar esse sofrimento. E isso deve ser feito. Então, é uma metáfora que a gente usa com muita frequência. Às vezes, a pessoa passa muito tempo com uma pedra no sapato. E quando ela descobre o porquê que aquela pedra entrou, porque ela quer investigar porque aquela pedra entrou, ela está tão acostumada que ela tem dificuldade de tirar a pedra do sapato. Eu costumo dizer que, em primeiro momento, nós devemos tirar a pedra. Quando a pessoa está caminhando sem tanto sofrimento, aí sim esse entendimento se torna mais acessível. Porque nós estamos falando de algo emocional e isso pode ser afetado por esse entendimento. Quando eu falei agora há pouco do efeito das consequências, existe um princípio básico. Fatores da nossa vida influenciam o que nós somos hoje. Isso é um fato comportamental. Porém, ele não é o determinante. Determinante seria que aquilo por si só faz todo efeito e ignora tudo que há no meio do caminho de experiências da nossa vida. Então, nesse processo, há uma grande diferença. Por quê? Se existe algum comportamento no presente, ele tem algum reforçador no presente. Por isso que, quando uma pessoa busca auxílio na área de saúde mental, na área, especialmente da psicologia, há muitas diferenças metodológicas. E profissionais está certo, é um direito, é uma escolha profissional, mas às vezes o pessoal não entende, porque alguns investigam muito o passado, outros vão mais do presente para o passado, porque são escolhas teóricas. Então, eu vou pegar um trecho aqui de Salgueiro Nogueira, que vai falar sobre transdiagnóstico nos transtornos emocionais, que vai falar o seguinte: uma tese central deste artigo é que, apesar de avanços na pesquisa, os profissionais da saúde mental teve pouco sucesso na época de reduzir a incidência e prevalências de doença mental. Nós, enquanto profissionais de saúde mental, temos que fazer essa nossa autocrítica, porque os resultados, não estou dizendo que não somos bons no que fazemos, estamos dizendo que em números globais, em números sociais, transtornos mentais têm acontecido, transtornos emocionais têm sido muito recorrentes e, em alguns casos, aumentados de maneira massiva. Então, temos que avaliar nossa prática. Então, qual que é a perspectiva do transdiagnóstico para isso? Ele entende que é importante a gente conhecer e estudar os diagnósticos. Fato. Porém, o transdiagnóstico busca entender situações comuns, estratégias comuns que consigam lidar com uma imensidade de transtornos emocionais. Como eu disse agora há pouco, só para a gente pensar, uma pessoa com transtorno de personalidade evitativa, ela pode ter um transtorno de humor, uma depressão moderada? Pode.
como também pode ter situações o que deixa ansiosa, uma transtorno de ansiedade generalizada, uma TAG, por exemplo. Então nós temos aí 3 diagnósticos numa mesma pessoa. Então podemos trabalhar um e negligenciar outro, sendo que nós estamos falando de algo interligado na vida dele. Então a ideia é conseguir perceber isso. Então essa perspectiva do transdiagnóstico, ela propõe algumas estratégias comuns a diversos transtornos, mais de 120 transtornos ligados à área emocional, e com isso consegue ter um resultado em diversas áreas da vida do sujeito, que é extremamente importante. Então, a perspectiva do transdiagnóstico é uma nova forma de enfrentamento dos problemas. Por que isso? Porque é uma nova forma de ajudar o sujeito de como ele lidar com todas as situações. Processo explicativo comum a problemas emocionais. E ênfase nos processos, não nos sintomas. Não é ignorar o sintoma, mas o processo a qual chega ao sintoma é importante. Como as pessoas estabelecem isso. Né? Vou pegar um ponto para a gente ilustrar. A gente tem, há muito tempo, a gente atende adolescentes e a gente trabalha muito, às vezes, adolescentes que vêm com uma grande dificuldade de se relacionar na escola, nos pais, né? E vão nos meios sociais, meios virtuais ou livres para poder ter uma válvula de escape. Tudo bem, acontece, porém, qual que são os sintomas? Sensação de não pertencimento, às vezes desejo de causar uma autolesão, não conseguir ver um valor na própria vida, um sofrimento, ansiedade extremamente elevada em situações de julgamento, de cobrança. Então isso são sintomas. Tá? Então isso causa sofrimento e as pessoas vêm aos consultórios em geral para tentar aliviar seus sintomas. Porém, esses sintomas são resultado de um processo. Tá? Então, o que normalmente tem nesses casos que são comuns? Só para a gente ilustrar parcialmente. Uma grande dificuldade de identificar a emoção. Mas a emoção é fácil? Não necessariamente. Tá? Há várias teorias das emoções, mas o que a gente mais costuma utilizar é que as emoções é como se fossem cores, onde nós temos as cores primárias, secundárias, e aí nós temos milhares e milhares de cores, todas formadas de cores simples. Misturar o amarelo, o verde, o azul, e você vai formando uma variedade de cores. Com as emoções também existe a mesma lógica. Exemplo, se um jovem ele tem a dificuldade em diferenciar tristeza, tédio e cansaço, fadiga, como que ele vai pensar em estratégias disso? Às vezes ele não está com triste, ele está com tédio. Não é a mesma coisa, e se confundirmos automaticamente, como que nós vamos lidar com isso? Rejeição com escolha. Rejeição e escolha são coisas muito diferentes. Muitas pessoas se sentem rejeitadas quando são frutos de escolhas que, por consequências, tiveram uma diminuição ou não. Vamos pegar um exemplo que às vezes pode acontecer. Agora, há pouco, na época desse vídeo, se realizou-se o Enem, mas muitos estudantes ainda estão fazendo provas, para as universidades. De repente, um jovem que tem seus amigos, e seus amigos estão focados no Enem, numa grande carga de estudo, ele vai diminuir o contato social. Aquele que se sentir inseguro pode interpretar como uma rejeição, mas não é rejeição, é uma escolha, é uma prioridade. O amigo está priorizando uma prova que faz parte da escolha para a vida dele, e com isso o tempo disponível cai imensamente. Isso é uma escolha, isso não é uma rejeição. E maior parte, se nós observarmos do nosso dia a dia, nós somos influenciados pelas escolhas que nós fazemos e pelas escolhas que as outras pessoas fazem.
E se interpretar uma escolha como uma rejeição, o caminho é totalmente diferente. Sentir-se rejeitado e sentir que as escolhas do outro nos influenciam, por si só já são coisas totalmente diferentes. Então daí vem o processo, não é apenas o sintoma. Aí ele sente, tá, mas por que esse processo acontece? Tá? É uma nova forma de intervenção, aplicável em casos de contraindicados em grupos heterogêneos, né? Tratamentos baseados em evidências em um único protocolo. Por que grupos heterogêneos? Porque aquela ideia de um sujeito com um quadro clínico muito específico, tudo detalhadinho, vai ser daquela forma, isso é muito bom no estudo clínico, né, que a gente faz nas faculdades, graduações, pós-graduações. Mas quando você pega o sujeito, ele tem mais coisas envolvidas ali. Raramente pensamos em nós, no nosso dia a dia, não há uma preocupação única. Há uma preocupação maior, mas existem várias pequenas preocupações ao dia e também precisam levar seu grau de atenção, senão virá uma bola de neve. Então, o sujeito ele pode vir com um diagnóstico, e está correto, mas existem outros fatores que podem estar contribuindo para o sofrimento psíquico dele. Né? Então, a ideia é pensar nesse grupo, nessas questões muito mais diferentes. Né? E tratamento baseado em evidências. O que é baseado em evidências? Isso é muito forte nas últimas décadas na psicologia. Precisamos da amostra que está tendo mudanças positivas no dia a dia, na vida cotidiana das pessoas. Alguém que vem com um tratamento ligado à memória. E olha só que interessante. Às vezes elas têm um processo ansioso ou um transtorno de humor e começa a ter esquecimento, que é um efeito, é um sintoma recorrente. Pessoas com situações estressoras tendem a ter uma queda na qualidade da memória. Então percebe como não é coisas isoladas. E aí vamos ajudar nessa memória. Então o que seria esse tratamento baseado em evidências? Ah, mas essa pessoa está esquecendo os compromissos. Não, agora ele não esquece facilmente. Ele nunca sabe onde está a chave do carro, nunca sabe onde está o celular. Não, eu não esqueço mais. Eu lembro meus compromissos. Estudante, eu consigo lembrar melhor o conteúdo, fixar melhor o conteúdo que eu estudo. Então, isso é evidência. Uma pessoa que tem explosões emocionais. Não, eu não tenho gritado, eu não tenho brigado, eu não tenho... Entendeu? Isso é baseado em evidências. Por quê? Porque as intervenções elas devem ter um benefício na vida cotidiana do sujeito. Mas eu fico ansioso quando tenho que apresentar. Não, mas eu fiquei um pouco ansioso, mas eu consegui concluir minhas apresentações, eu não passei mal antes das apresentações, eu efetivei as apresentações. A fobia social. Não, mas eu fui em tal local, eu percebi isso. Eu vou pegar um exemplo de fobia social, né, de casos que a gente ao longo de praticamente 20 anos de carreira acompanhou. Então às vezes a gente passa algumas pequenas tarefas. E a pessoa não ia num supermercado por fobia social há 3, 4 anos mais ou menos. E certa vez, durante o processo, ela relatou numa sessão: olha, eu parei o carro, entrei no mercado, olhei uma coisa única, peguei, uma barra de chocolate, a primeira coisa que eu vi, fui no caixa mais vazio que estava, passei, saí e fui para o carro respirar. Aí você fala assim, mas só isso? Nós estamos falando de uma imensa dificuldade. Isso é uma evidência que a pessoa está enfrentando os seus medos, as suas dificuldades. E isso faz com que ela se sinta capaz. Então isso é uma evidência. Uma pessoa que tem crise de pânico com uma frequência aí 1, 2 vezes por semana e está 2 meses sem ter crise, isso é uma evidência de que está no caminho certo. O tratamento, o acompanhamento está auxiliando de alguma maneira. Então, isso é baseado em evidência. Quando a gente trabalha, as evidências são coisas que são relevantes. Isso nas relações familiares, relações de amizade. Então, qualquer um desses aspectos, hoje nós temos falado muito isso.
precisamos ter evidências que estamos no caminho certo. Para nós, não tanto, mas para o próprio sujeito. Para que ele se fortaleça, ele reveja os conceitos dele e ele consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, que coisas temos em comum nos diagnósticos, nos distúrbios emocionais? Então, tem várias questões que são comuns e isso é o objetivo do transdiagnóstico. O que tem em comum para que algumas intervenções comuns, alguns protocolos, sirva para uma gama imensa de situações. Variáveis envolvidas na geração da emoção. Então, quais são as variáveis envolvidas? Quais fatores interferem para que essas emoções ocorram? Então, tudo isso são fatores importantes. Neuroticismo e extroversão. Isso aqui vem da psicologia, de um estudo de personalidade. O que as pessoas buscam, quais são as necessidades gerais delas e como que isso interfere. Esquemas cognitivos desadaptados. Mas o nome é estranho. Mas nada significa que o nosso esquema mental às vezes não está sendo adequadamente para aquela situação. Eu dei um exemplo agora há pouco de um jovem que pode se sentir rejeitado porque um amigo dele está escolhendo priorizar para o Enem e o tempo social dele, como consequência, vai cair. Então, isso é uma desadaptação. Afinal de contas, nós influenciamos os outros através de nossas escolhas e também somos influenciados pelas escolhas dos outros. Mas isso não quer dizer uma rejeição. É uma consequência de uma escolha. E se nós pararmos para pensar, volta à lógica. Nem sempre seremos rejeitados. A quantidade disso é muito menor. A outra questão do julgamento. O julgamento não é uma condenação. Todos nós fazemos um julgamento prévio de uma situação. Só que isso é entendido às vezes como uma forma que não deveria. O que é um julgamento prévio? É uma avaliação rápida. É isso preconceituoso? Não. Você vai estacionar o carro. Você faz um julgamento rápido. Opa, aquela vaga cabe ali ou não, tem vaga ou não naquela rua. Isso é um julgamento prévio, uma situação cotidiana. E aí cria-se expectativas. Então, o tempo todo nós estamos avaliando situações e estamos vendo as possíveis consequências disso ou não. Quando a gente fala de esquema desadaptativo, é justamente algo que não poderia estar acontecendo, algo que seria algo totalmente fora daquele padrão. Por exemplo, opiniões, uma coisa que dentro do aspecto de ansiedade causa muito sofrimento a algumas pessoas. Opinião. Nós damos muita opinião, muito peso à opinião das pessoas. E o que mais interessante, às vezes, pessoas que nem faz parte da nossa relevância de amizade, de laços íntimos. Só que a opinião nossa, que é a mais importante, nós ignoramos. E às vezes a gente não tem nem acesso à opinião verdadeira das outras pessoas. A gente tem uma impressão sobre a opinião das pessoas. Então, o que é realmente essa opinião? Então, às vezes, tem uma frase que a gente utiliza: não fale um poema por não poeta. Não é que ele tem que ser um escritor, mas o que ele entende daquele mesmo assunto. Então, a opinião ela vai variar muito do que a pessoa conhece, o que a pessoa entende. E isso, às vezes, causa uma decepção. Você fez algo na sua vida que exigiu muito esforço, muita dedicação, e você vai comentar isso com alguém. E a pessoa fala: tá, e daí? Primeiro, ela pode não ter dado a atenção adequada, então por isso não conseguiu perceber a sua emoção daquilo, sua empolgação. Segundo, para ela, aquilo que, embora para você teve um esforço, é algo que você se dedicou, a outra pessoa pode entender que é simples. Então, esse é um ponto que nós temos a avaliar. Ao pensar nisso, não, tudo bem, ela não entendeu, mas você entendeu? Você se sente gratificada com aquilo, com aquela conquista? Pronto. Porque senão você menospreza a sua conquista porque o outro não percebe ela como tão valiosa. Né? Viés cognitivo: atenção, memória e interpretação. No viés cognitivo, vale destacar aqui um ponto que a psicologia positiva traz, que é
40% da nossa felicidade é cognitivo, como nós interpretamos. E aí, quando a gente fala aqui das questões emocionais, dos distúrbios emocionais, a atenção. A atenção, no que nós damos atenção para o nosso dia a dia? Quais são as questões gerais que nós damos atenção? E não está errado aquela expressão popular, damos atenção no problema ou na solução. Então, o transdiagnóstico ele traz esse lado. Você está dando atenção nisso, mas em outras coisas também, né? Então, quando a gente fala dessas variáveis, da habilidade cognitiva e emocional, né, é importante nós desenvolvermos habilidades cognitivas. Pensar sobre. Liberdade de pensar sobre uma situação. Pensar sobre o humor, pensar de uma maneira geral. Pensar não quer dizer que você vai resolver de imediato. Mas se nós não podemos pensar no problema de uma maneira mais ampla e não apenas específica, como sofrimento, automaticamente nós temos muita dificuldade em lidar com as situações em geral. Crenças metacognitivas e objetivos emocionais. Qual que é o nosso objetivo emocional e qual as crenças? Sim, as palavras crenças foi difundida muito nas últimas décadas e elas são importantes. Porque, independente do que muitos acreditam, ver para crer, na verdade funciona ao contrário. É crer para ver. Nós enxergamos aquilo que acreditamos. Com pequenos choques de incongruências, conseguimos olhar. Mas é isso mesmo? E a gente vai vivenciando. Então, quando eu falei das emoções, nenhuma emoção básica é negativa, porque ela tem uma função. A questão é quanto essas emoções elas estão incoerentes com a situação, que a gente chamaria de disfuncional. Tá? Então, específico regulamento. Como que nós regulamos as emoções? Por que isso? Embora o profissional vá ensinar técnicas, mas o cliente ele precisa se tornar independente do terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta não vai estar a todo momento junto com ele. Então temos que criar estruturas para que ele se sinta seguro, que ele regule as emoções. Situações que ele tenha dificuldade, lógico que ele vai recorrer a um profissional ou a um amigo, o que for necessário. Mas ele tem que aprender a lidar com essas questões. Atenção focada. E observa, o problema de foco hoje, ele gera imensas variedades de outros problemas. Então, a atenção focada no que, de que forma? Tem pessoas que têm dificuldade de dormir porque não tem uma atenção focada. Na hora que vai relaxar, vem um monte de outros pensamentos. Então, a atenção focada está ligado a um grau de saúde mental para praticamente qualquer situação. Então, esse é um ponto comum. Né? Pensamentos repetitivos negativos. As pessoas com sofrimento emocional, elas tendem a ter pensamentos negativos que se repete. Né? Em geral, mas falam, estão ruminando o pensamento. Sim, estão ali. Eu falei algo, senti culpado, estou ali há horas falando. Às vezes o fato, a situação, teve uma duração curta de poucas horas, ou às vezes até minutos. Uma interação que durou aí 5 minutos, mas a pessoa fica pensando naquilo ali durante horas, dias. Né? E isso é um ponto comum dessa variedade. Se você pensa aí a ansiedade e depressão de uma maneira bem ampla, o ansioso, realmente, ele tem uma situação futura para fazer. Uma apresentação de um trabalho, por exemplo, conclusão de curso, e ele está ali ansioso. Às vezes a apresentação dura, 15 minutos, mas ele pensou de uma maneira repetitiva e negativa durante semanas. Dei aula muitos anos de universidade, e muitas pessoas, quando iniciavam os últimos anos, né, sofria porque tinha o trabalho de conclusão de curso. Peraí, você está matriculando no semestre. Você tem 1 ano para poder fazer esse trabalho de conclusão de curso. Mas este ano eu vou ter que fazer. Tá, mas você vai ter o trabalho, o pessoal vai orientar na sala, vai ter orientador,
vai escolher tema, tem todo um processo, mas é repetitivo. Ah, mas tem a banca, tá, mas a banca é 10, 15 minutos, vai variar um pouco de instituição, lá no final. Mas se pensou muito mais do que isso. O depressivo, ele gasta muito energia com pequenas decisões. Por isso que, às vezes, levantar da cama se torna algo muito difícil para ele. O que eu vou fazer? Ah, mas eu vou acordar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho que fazer 2 atividades. Qual que eu vou fazer? E com isso acaba procrastinando, começa a adiar. Então, esse pensamento repetitivo negativo, ele é comum. Isso quer dizer que todo mundo que tem deve ser diagnosticado com A ou B ou C? Não. Mas estamos dizendo que esse é um ponto comum. E o que esse transdiagnóstico estuda, e é isso que a gente trabalha no nosso consultório, é entender esses pontos comuns que vão afetar o sujeito em diversas áreas. E é comum a diversos transtornos emocionais. Então, uma pessoa que tem uma flexibilidade cognitiva, ele vai ser mais adaptado, ele vai tomar decisões mais rápidas, ele vai sofrer menos com as decisões, porque vai aceitar as consequências das suas decisões, né? Então, todo esse processo e muito mais tem a ver com essa saúde mental. E aí, 5 pontos devemos entender sobre um protocolo unificado. Né? Existem protocolos que dão base para nós termos uma maior resultado, né, com diversos problemas emocionais. Então, primeiro, tomada de consciência sobre emoção. Sim. O que são as emoções? O que lida? Qual é a parcela disso? Né? Emoção significa emovere, é em movimento. A emoção ela não é fixa. E entender a emoção no aspecto cognitivo, no aspecto psicofisiológico, pode fazer toda a diferença para o sujeito, para que ele não confunda sintomas. Eu vou pegar um exemplo. Tem pequenas diferenças, mas para quem está vivenciando é a mesma coisa. Se você pega aí um sedentário subindo 2 andares de escada e uma pessoa com o início de uma crise de pânico, coração acelerado, respiração curta, uma sensação de fadiga, a impressão que o coração, né, até vai sair pela boca, tudo isso fisiologicamente é muito semelhante, mas a pessoa pode confundir. Ah, mas como que alguém confunde? Sim, todos nós, porque, como a gente disse agora há pouco, a atenção. Mas eu estou sentindo agitado. Aí você vai pegar o sujeito, mas o que você se alimentou de diferente? Ah, não, ganhei de presente umas barras de chocolate e eu não tenho hábito de comer chocolate. Por que será que está agitado? Será que é uma crise ou ingeriu energético de alguma forma? Isso é natural se confundir. Por quê? Porque ele não deu atenção, não prestou atenção naquela diferença. Então, o começo é muito delicado a pessoa conseguir distinguir. Então, quando a gente fala da consciência sobre a emoção, é todo esse processo. O que é outro processo? Órgão de choque. Qual a parte física que sente a primeira pancada quando não está bem? Dores. Como que elas funcionam? O nosso organismo em si, que às vezes pode ser coisas totalmente orgânicas e geram desconforto. E esse desconforto pode ser interpretado como uma nova crise. Um exemplo que é corriqueiro, né? Infelizmente hoje as pessoas estão mais atentas a isso, mas embora esse estudo é de décadas atrás, mas popularizou nos últimos anos. Uma pessoa sente sem energia, cansaço, fadiga, inseguro, indecisão. Você vai avaliar, está com baixa de vitamina D3, a vitamina D está muito baixa. Ah, mas eu queria sentir mais motivado. Tá, mas você não está tendo nutriente adequado para isso. Não estou dizendo que ele não possa enfrentar. Eu estou dizendo que essa sensação não é por uma dificuldade emocional muitas vezes. Ela pode ser uma dificuldade nutricional.
Os homens, em geral, um alerta. Nos últimos 30 anos, a média da testosterona, né, no Ocidente, os homens perderam 40% em média de testosterona. Há uma curva de queda de testosterona no Ocidente. E 40% é muita coisa. E se a testosterona estiver muito, muito baixa, ele vai sentir acuado, vai sentir inseguro, a autoestima vai cair, insegurança, tristeza, ansiedade vai vir junto. E ele pode cair numa grande cilada de ser diagnosticado com depressão. Tanto a falta de vitamina D pode acontecer isso. No caso da testosterona, pode se confundir com depressão, pode se confundir com algum transtorno ansioso. E ele tem uma baixa de testosterona. Então, o que causa essa queda? Né? E isso é um fator que interfere em todo o processo. Por isso, conhecer essa consciência sobre a emoção não é simplesmente nomeá-las, que já é um grande começo. Como eu disse, se você identifica errado, a chance de você interpretar e agir de maneira errada sobre aquela emoção é muito grande. Tem um trabalho do Galvão que eu sempre cito, que eu acho muito prático, que ela descreve 15 tipos de silêncio. E se você não percebe o tipo de silêncio que está acontecendo, você vai julgar errado. Às vezes ela está com um silêncio de reflexão. Não é um silêncio de medo, não é um silêncio de preocupação. E as outras coisas também. Então, quando a gente pensa no conhecimento das emoções, é fundamental para isso. Né? Por isso a gente sempre fala, e nos trabalhos, em outro vídeo vamos falar da treinamento de habilidades sociais. Pessoas com habilidades sociais identificam melhor as emoções, tendem a ter menos problemas emocionais ao longo da vida. Porque você tem treinos emocionais. Esse é um fator primordial. Né? Flexibilidade cognitiva. Quantas e quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem: eu sou 8 ou 80, não tenho meio termo. Será que isso é saudável? Eu não estou dizendo não ser uma pessoa decidida. Como a gente fala, né, antigamente uma expressão comum, um fio de barba vale mais que um contrato assinado. Ou seja, a palavra dada é uma palavra que vai ser executada. Isso é outra coisa, isso é importante. Isso é continuidade, isso é manter-se numa linha de raciocínio e de compromisso. Mas as pessoas muito rígidas tendem a ter menos resiliência, porque os rígidos se quebram. Eles não percebem, entre o 8 e 80 tem uma variedade de números aí. Então, quando a gente trabalha isso, independente do sintoma, a gente gosta de trabalhar uma categorização. Às vezes nós não temos como exigir a categorização, mas temos como ajudar a pessoa a se perceber. Eu tive uma crise de ansiedade. Tá, tudo bem. Qual a duração? Ela tem uma noção de tempo. E qual o grau de intensidade? De 0 a 10. 0, nada, e 10 insuportável. E ela vai falar, opa, foi 8. Mas semana passada estava a 9, 7. Ela começa a ter uma forma de perceber que existe uma variedade, porque senão tudo é crise. Às vezes uma pequena espera em um local, ela vai entender que é uma crise, porque ela ficou ansiosa. Mas qual que é o nível de ansiedade naquela espera? Sei lá, no consultório dentário, um exemplo. Qual o nível de ansiedade? 2, 3. Essa ansiedade fez você o quê? Não, fiquei impaciente, fiquei andando de um lado para o outro. Tá, mas que mal te causou? Então, é conseguir fazer com que ela perceba as diferenças. E dentro da flexibilidade cognitiva, também é você procurar novas soluções, não só as mesmas. Tem pessoas que são muito rígidas nos seus procedimentos diários. No modo geral, não é ruim. A questão é que às vezes temos que ter tempo para poder repensar em novas soluções, novas formas de agir. Evitação emocional e comportamental. Essa frase, ela envolve um ponto muito delicado dentro do transdiagnóstico. Segundo a evitação emocional e comportamental, ela descreve que muitas vezes, a grande maioria, nós fugimos da solução dos nossos problemas. É estranho ouvir isso, mas é um fato.
Qual que seria a solução para as pessoas ansiosas? Ficar quieto, ficar em silêncio, ficar sem fazer nada de vez em quando. O que eles mais evitam? Dentro dos aspectos depressivos, que as pessoas se consideram com baixa energia e não conseguem ter motivação para fazer as coisas. Qual que seria a solução? Ela fazer, com ou sem a motivação. Porque elas acreditam que tem que estar bem para fazer. Não, a lei da habituação mostra que é o contrário. Nós temos tendência a fazer um hábito mais dominante que está mais persistente nos nossos períodos da vida, né? Principalmente mais recente. Então o que acontece? Ele deveria fazer a atividade, porque a atividade vem primeiro para depois vir essa carga de energia, essa motivação. Um exemplo, quem é sedentário e vai a primeira vez na academia. Ele acorda, olha, hoje é meu primeiro dia de academia, eu estou totalmente alegre, motivado e disposto. Ele, no segundo dia, ele está todo... Não, ele vai no primeiro dia porque ele fez um compromisso. Ele tem até uma boa expectativa. Mas é depois que ele começa a criar hábito que essa disposição aumenta imensamente. Então, o que acontece nisso? A gente evita muitas soluções. As fobias em geral. Que tem fobia de câmera, pegar o exemplo aqui. Tem pessoas que não gostam, evitam. Quanto mais evita, mais medo ela tem. Aí a gente volta. Esse vídeo é bom? Não sei, mas eu acredito que daqui 100 vídeos será melhor. Uma apresentação, uma música, o que for. Contato com as pessoas, interação com as pessoas. Como que as pessoas têm facilidade para fazer contato social? Não vou nem falar de amizade, mas contato social. Interagindo. Nem todas as vezes vai ser bem sucedido, mas são um grau de interação. E é essa persistência, né, que é o contrário da evitação emocional. Tolerância a sentimentos físicos. De um modo geral, quando nós estamos acometidos por problemas emocionais, a gente começa a ficar muito sensível, não tolera. E são pequenos desconfortos. Eu vou pegar alguns exemplos práticos. O coração está acelerado porque uma pessoa vai, sei lá, carteira de motorista, né? Então está com o coração acelerado, tá, beleza. Mas está acelerado a quanto? Tá 95, tá 100. Tudo bem. Não é um ataque cardíaco. Se você fizer um esforço, dependendo do seu estilo, que é o esforço para você, você vai estar com esse batimento também. Só que ela não tolera, né, essas sensações, essas questões físicas, que pode ser totalmente coerente pelo enfrentamento que está acontecendo. Ela entende como se aquilo por si só fosse um problema em si, muito difícil. Então é tolerância mesmo. Você pode ter desconfortos, e vai ter. Pessoas que apresentam em público e ficam nervosas. Mas eu estava tremendo. E aí às vezes teve uma filmagem e fala, aonde você está tremendo? Mas eu senti que eu estava tremendo. Sim, mas o que é o sentir e o que é tremer? Estava com a folha de papel, ela balançou, então dobra ela no meio, deixa ela menor, para parecer menos. Mas ela não apareceu. Mas eu senti, enquanto todo mundo estava calmo. Espera aí, será que nós temos a noção do que os outros estão sentindo? Porque senão é uma comparação injusta. O que eu sinto com o que eu vejo do outro, né? Então essa tolerância a sentimentos, sensações físicas. Mas minha mão fica fria. Sim, se você estiver com medo, sua mão vai esfriar, é um fato. Então vamos aquecer a mão, vamos aceitar isso é passageiro e vamos direcionar esse processo. Então, isso também, se você pensar, vai para muitas áreas. Exposição. Exposição é um ponto importante. Expormos as situações para que a gente se torne mais adaptado, que a gente consiga lidar melhor com as situações. Então percebam que, independente do diagnóstico, essas situações eles servem de modificações cognitivas e comportamentais para uma gama imensa de situações, que não pode ser só o quadro direto de enfrentamento, para outras situações em geral.
né? Algumas vezes a gente faz treinamento para profissionais e eles estão em início de carreira, muito ansiosos para falar e interrompe com frequência seus clientes. A gente colocou uma técnica bem simples: conta até 2. A pessoa fala, o cliente está falando, e aí você percebe que ele deu uma pausa. Aí você conta em pensamento: 1, 2. Aquele que na verdade não dá nem 2 segundos, 1 segundo de intervalo, às vezes não é que o cliente falou tudo, ele apenas está respirando, é um ponto, digamos assim, na fala dele. E ele vai continuar. Não precisa ter pressa. O silêncio de poucos segundos é fundamental para você assimilar, é fundamental para o outro refletir o que acabou de falar. Às vezes a gente corta. Então, nesse momento de diálogo, de interação, também se faz necessário observar esses detalhes. Essa nova perspectiva do transdiagnóstico ela permite novas formas de intervenção e facilita a disseminação de tratamentos com base em evidências. Aí volta a isso. A evidência é o que realmente transforma a vida do sujeito. Não é uma melhora teórica, mas uma melhora prática, né? Grandes efeitos no nível de ansiedade e depressão. Sim, porque o que acontece? Não é um momento de calma, mas é algo duradouro. Por quê? Imagina uma coisa simples. Fisiologicamente, se alguém está relaxado, musculatura relaxada, ela vai conseguir estar tenso? Vai conseguir estar depressivo, ansioso ao mesmo tempo? Não. Por isso as técnicas ligadas ao relaxamento elas são tão primordiais. Né? Porque estamos trabalhando algo que se torna incongruente. Né? É maior eficácia, né, nos grupos controles, na forma de tratamento. Maior eficácia do que os tratamentos específicos. Não estou dizendo que não devemos fazer tratamento específico. Sim, devemos. Mas quando falamos do transdiagnóstico, nós ampliamos isso. Né? Nós conseguimos ampliar todo esse processo. É lógico que o transdiagnóstico aqui, eu estou resumindo muito, né? Porque isso aqui é parte de um curso inteiro que a gente fez. Né? Mas só para a gente colocar dentro, quando o protocolo dos transdiagnósticos tem 5 módulos principais, né? E aí ele vai detalhando cada um deles, né? Então, 5 módulos centrais de tratamento voltado aos aspectos de processamento e regulação emocional. 1. Aumentar a consciência emocional voltado ao presente. Por quê? Porque se um fato acontece no presente, ele tem um reforçador no presente. Então, nesse processo, aumentar essa consciência. Está no presente. Por isso que popularmente as pessoas falam ansiedade preocupar com o futuro e depressão está no passado. De certa forma, é uma coerência. Não é tão simples assim, mas há uma coerência nisso. Então, foco no presente, porque é nele que está a transformação. É nele que está todo o processo de mudança, é nele que está a atenção que nós precisamos. Né? Aumentar a flexibilidade cognitiva. Então, o que a gente fala da flexibilidade cognitiva é não ser apenas 8 ou 80, é ter toda uma variedade de números, digamos assim, que ele possa lidar, conseguir trabalhar a sua vida em geral. Identificar e prevenir padrões de evitação emocional, né? Que é mal adaptado. Então, que padrões a pessoa vai indo, ela começa a falar do medo, começa a ir nisso e cada vez mais justificando e às vezes criando crenças e teorias de que aquilo causou e às vezes não. Ele está alimentando aquela situação desadaptada. Ah, mas eu fiquei nervoso porque na hora que vai apresentar a pessoa olhou para mim. Tá, mas decidi olhar. Ah, mas ele olhou com o cara fechado. De repente está prestando atenção. Volta à lógica de entender a emoção, volta à lógica de ter essa flexibilidade de interpretar de uma maneira mais geral. Aumentar a consciência e a tolerância às sensações físicas, relacionando as emoções. Ah, mas qual tolerância? Ah, mas estou desconfortável porque eu estou esperando. Sim, o que você pode fazer para isso? Isso vai gerar um problema em si? Ah, mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho dificuldade, eu sou procrastinador. Então, cada um desses pontos
é uma forma da pessoa perceber a tolerância física e lidar melhor com isso. Não achar que ela por si só é um efeito em cadeia que você não possa intervir inicialmente. Exposição a emoções introspectivas e baseada em situações. Pensar de maneira mais livre, pensar em situações em si e refletir isso de uma maneira não rígida. Então essas experiências são as fundamentais para que o sujeito consiga lidar. Então, aumentar a motivação entra nisso. Né? Então, nesse protocolo, isso é uma parte que é feita no transdiagnóstico. A motivação para o tratamento também, mas a motivação para a vida, para o relacionamento, para as coisas. Porque se ele está baixo motivado, ele desiste. Ele espera que o ambiente seja recompensador para ele. Mas aquele motivado intrinsecamente, ele vai fazer o que ele acredita que é o bem-estar dele, independente das consequências do ambiente. Então isso também entra. A motivação é importante. O sujeito com baixa motivação nem consegue seguir o tratamento, independente de qual seja. Imagina os enfrentamentos. Né? A psicoeducação sobre a natureza das emoções e essa estrutura. Isso também é um fato importante que a gente faz. Né? Analisa os avanços no decorrer do tratamento e cria novas estratégias. Então, é óbvio que aqui a gente está colocando de maneira muito geral. Não é um curso. Existem cursos, que a gente ministra cursos de transdiagnósticos para profissionais em geral, não só da psicologia, mas da saúde em geral, né? Diversas intervenções. Mas para o cliente isso é importante. A diferença é que para o cliente a gente não trabalha tão separadamente esse módulo, a forma de trabalhar, mas terapeuticamente, e isso faz com que ele desenvolva melhor, consiga lidar com cada um desses aspectos. Né? Então, muito obrigado. Deixe os comentários aqui, né? Curta, compartilha e perceba o quanto é importante nós aperfeiçoarmos esse assunto. E nós vamos trabalhar muitos mais outros assuntos aqui. Né? Lembrando que esse momento foi apenas apresentar o quanto o transdiagnóstico ele tem múltiplas, né, intervenções positivas na saúde mental, diversos segmentos. Tá? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo vídeo.